E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Lucas Sequinel, professor de História e Geografia, e hoje nós temos uma videoaula sobre a estrutura da população brasileira. Nós vamos discutir como ela foi formada e também como ela está se estruturando e as modificações que aconteceram no comportamento da população brasileira ao longo dos séculos. Bom, começamos a partir de 1500 então. Sempre devemos lembrar que antes dos portugueses chegarem aqui, nós já tínhamos habitantes, eles eram os indígenas. E nós temos três grupos que formam majoritariamente a estrutura da nossa população. Os indígenas, que já estavam aqui, e lembrando, hein, os indígenas tiveram suas terras roubadas pelos portugueses. Depois disso chegaram então os portugueses, os demais europeus e depois os negros que vieram de uma maneira forçada do continente africano para o trabalho escravo aqui no Brasil. Bom, sabendo desses três grupos, nós tivemos também ao longo dos séculos um processo de miscigenação. E eu explico. Esse fenômeno consiste em uma mistura, uma maneira grosseira de se falar, né? Uma mistura étnica. Com isso, a população brasileira virou uma população miscigenada. Isso é algo muito positivo, porque nós temos uma população que, além de linda e aclamada no mundo todo, tem características únicas. Basicamente, outros países também possuem miscigenação. É algo bem visível nesses países que eu vou citar, na França e também nos Estados Unidos. Mas o Brasil, é claro, é destaque absoluto e é algo muito positivo. Bom, no final das contas, os dados do IBGE mostram que a população brasileira, no início do século XX, ainda era predominantemente branca. Porém, os dados vão nos mostrando que esse processo de miscigenação tem se fortalecido e com isso nós temos uma população que tende no próximo censo de 2021, já que 2020 não teve por conta da pandemia, nos mostrar uma população que seja predominantemente parda. Bom, no final das contas temos algumas características de evolução dessa nossa população e eu separei algumas para a gente comentar. Primeiro, século XX. Século XX nós tivemos um crescimento da população. É interessante lembrarmos que nós já tivemos um lema de Copa do Mundo na década de 70. Copa de 70, o Brasil saiu vencedor, fez uma Copa maravilhosa e era 90 milhões em ação, pra frente Brasil, salve a seleção. Um lema com 90 milhões. Ou seja, de 1970 até 2020, nós mais que dobramos essa população. Bom, quais são as características do século XX da população brasileira? Altas taxas de natalidade e diminuição das taxas de mortalidade, principalmente, né, nos países que eram mais desenvolvidos. Como o Brasil se encontrava em pleno desenvolvimento, o Brasil também foi adquirindo algumas práticas que foram providenciais para diminuir a taxa de mortalidade. Uma delas, diga-se de passagem, é a vacinação. E aos poucos nós fomos extinguindo aí doenças que matavam muito e que também se tornaram quase, eu repito, quase inofensivas, como a coqueluche, a tuberculose, quase inofensivas porque ainda sabemos que acaba vitimando muitas pessoas. Bom, no século XXI, o que teve no século XXI? Uma desaceleração do crescimento da população brasileira e também a diminuição das taxas de natalidade e as taxas de fecundidade. Basicamente, o professor quer dizer que o número de nascidos diminuiu e o número de filhos por mulher também diminuiu. É interessante lembrarmos que lá na década de 40, 50, 60, as famílias eram numerosas. Nós tínhamos basicamente times de futebol em cada uma das famílias. Por quê? O casal normalmente tinha 6 a 8 filhos. Nós tínhamos taxas de fecundidade, que é o número médio de filhos por mulher, muito altas. Quando nós falamos das taxas mais atuais, o IBGE mostra que isso não passa de 2. Então o mais normal é que quando você vá para a escola, você vai ter ali a criança e o irmãozinho. Antes não, era a criança, o irmãozinho, a irmãzinha, o irmãozinho da irmãzinha. No final das contas, você tinha uma família muito numerosa. Bom, então nós tivemos uma diminuição da fecundidade, a maior participação da mulher no mercado de trabalho, e isso vai acarretar em mais responsabilidades, porque existe um acúmulo. Os dois, né, o homem e a mulher trabalhando fora, filhos deixados em casa, muitas vezes isso ocasiona uma dificuldade na organização da própria casa. Com isso,
é muito prudente, né, que exista o planejamento familiar. E o planejamento familiar, ele consiste em planejar ações que envolvem número de filhos, gastos financeiros e o que a família espera do futuro. Bom, gente, no final das contas, percebemos que a evolução da medicina e também o grau de instrução foi preponderante para a evolução da população brasileira, que no século XX cresceu muito, mas no século XXI tende a ser estável, ou seja, um crescimento vegetativo cada vez mais próximo do zero. Gente, essa foi uma videoaula bem curtinha, mas esclarecedora sobre a estrutura da população brasileira, e eu deixo a dica: acompanhe a próxima videoaula, que é sobre as taxas populacionais. É muito interessante e divertido conhecer algumas taxas e como elas vão ter um impacto muito grande no nosso futuro, como o envolvendo as aposentadorias e a taxa de longevidade. Muito obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.